Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma manhã na sua presença. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Deus abençoe o nosso dia. Obrigada, Jesus. Porque com o Senhor eu posso todas as coisas. Obrigada, Jesus. Bom dia, Mi. Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso dia. Deus abençoe os nossos negócios. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Joelma. A paz do Senhor Jesus. Eu já vou iniciar orando, tá bom? Pra gente já ir colocando o nosso coração no altar do Senhor, enquanto outras pessoas vão chegando. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada, meu Senhor. Obrigada, Senhor, porque mais uma manhã nós estamos na presença do Senhor. Nos rendemos o nosso coração, o nosso pensamento. De joelhos, Senhor, nós estamos na sua presença. Consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério. Declaro que o Espírito Santo do Senhor tem toda a liberdade de agir nesse ambiente, nesse lugar, trazendo a palavra do Senhor em espírito e em verdade, se revelando para cada uma de nós. Eu apresento ao Senhor cada uma das mulheres desse ministério, meu Pai. As que estão aqui desde o começo, as que chegaram no meio, as que chegaram ontem, as que estão chegando hoje pela primeira vez, todas. As que entraram só uma vez e nunca mais. Pai, todas são filhas do Senhor. Todas são minhas irmãs em Cristo. São tantas as pessoas, Pai, que um dia começaram através do chamado, do amor da palavra, a seguir esse ministério. Todas são suas filhas. Toca, Pai. Toca cada uma delas, para que elas ouçam o Senhor, aonde elas estiverem. Que a sua palavra chegue no coração de todas, em forma de paz, em forma de direcionamento, de respostas de oração, Senhor. Em nome de Jesus. Que a vida de todas as mulheres desse ministério, Senhor, seja transformada pelo poder e o amor do Teu Espírito Santo. Que a verdade se coloque diante de cada uma, trazendo-as de volta, Pai, para a Tua casa, para a Tua presença, Senhor. Levanta, Pai, levanta essas mulheres, Senhor, na presença do Senhor, dentro da casa delas. Levanta, meu Pai, essas mulheres como mulheres de avivamento, como mulheres cheias da presença do Espírito Santo do Senhor. Mulheres avivadas, direcionadas, posicionadas. Mulheres sábias. Eu declaro em nome de Jesus que todas serão como a mulher de Provérbios 31. A mulher sábia, que sabe a hora de falar e a hora de se calar, que cuida de todas as coisas com sabedoria, desde a organização de casa, da família e também dos negócios da família. Que não se esquece de ajudar a quem precisa, não esquece do teu reino. Vem, Espírito Santo de Deus. Enche todas nós nessa manhã. Enche mais. Espírito Santo de Deus, traz a paz que nós tanto buscamos. Enche-nos com a paz que o Senhor Jesus prometeu nos dar. Que a sua palavra, meu Senhor, nos posicione ainda mais no dia de hoje. Nos revele a verdade diante da situação que estamos vivendo, na particularidade de cada uma de nós. Porque assim o Senhor faz, porque o Senhor é Deus.
E o Senhor usa uma palavra e fala com cada uma das suas filhas e filhos, trazendo direção, resposta. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada. Que nessa manhã, todos nós reunidos aqui, meu Pai, em seu nome, sejamos grandemente abençoadas, poderosamente abençoadas pelo Senhor. Inclina, Pai, os seus ouvidos ao nosso clamor. Pedimos que o Senhor nos transforme mais hoje do que ontem. Que os nossos olhos hoje estejam mais sensíveis do que ontem. Dai-nos um coração humilde, Senhor. Forja-nos, nos corrige, nos repreenda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode nos corrigir, meu Pai, nós te damos a liberdade. Queremos andar alinhadas com o Senhor, alinhada com os seus planos, com os seus propósitos, aonde for preciso. Seja na área da nossa família, seja na área da educação, seja através do governo, das pessoas, das autoridades, seja através das artes, das mídias sociais, de onde for, meu Pai. Usa-nos, alinha-nos, capacita-nos, Senhor. Que essa voz abençoada que o Senhor nos deu, nós possamos usar a serviço do Teu reino e não para nos calar, e não para ser usada de maneira errada. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoe também a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, Pai. Nós consagramos tudo nas mãos do Senhor, porque nada é nosso, nenhum dom é nosso. Tudo que nós temos não é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Nós reconhecemos que tudo é do Senhor e tudo deve voltar para o Senhor. Envolva-nos, Senhor, no teu mais puro amor. Coloca sobre cada um de nós agora uma nova armadura das cortes celestiais, meu Pai. Armadura envolvida pelo fogo do Espírito Santo, lavada no sangue do Cordeiro. Coloca sobre nós um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, protegendo todos a dimensão do nosso braço e mão. O cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Estamos debaixo do teu poder, revestidas de poder. O Senhor é o nosso Pai, o que nos guarda, o único e verdadeiro protetor da nossa vida. Estamos prontas, Senhor. Estamos prontas para viver o nosso dia posicionadas na tua santa e gloriosa presença. Assim oramos e te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Bom dia, irmã Dilma, Estela, Terezinha, Valúcia Val. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Sandra, Maria. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que todos nós tenhamos um dia abençoado, recalcado, sacudido, transbordante da presença do Senhor. Amém? Hoje nós vamos ler Atos 24. Para quem está curiosa, sim, continua com o mesmo problema aqui. Estou com o telefone do meu marido, mas eu sou imparável. Não desisto. E se o telefone do meu esposo parar, continuaremos mesmo assim. Em nome de Jesus. Amém? Atos 24, estamos quase terminando, né? Hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado nós terminamos o livro de Atos. Aleluia. Esse capítulo de hoje traz para nós sobre Paulo,
diante de Félix. Paulo, diante do governador Félix, vai trazer para nós sobre justiça, autodefesa e a verdade. Amém? Então, após ele ser transferido para Cesareia, que nós tínhamos visto, né? Que ele foi transferido para Cesareia sob escolta romana, com um pouco mais de 400 soldados, né? Deixa eu voltar lá. 200 soldados e mais 70 cavaleiros, 200 lanceiros, mais de 400 soldados. Ele foi sob uma escolta poderosa ali de armamentos, protegendo ele até a cidade de Cesareia. Então Paulo comparece agora diante do governador Félix, acusado pelos líderes judeus. Os judeus estão acusando ele. Então esse capítulo nos mostra a acusação política e religiosa contra Paulo, a defesa sábia e fiel dele diante do evangelho, como sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Ontem eu estava fazendo um atendimento e eu falei para a irmã, irmã, nós precisamos pedir a sabedoria de Paulo todos os dias. Veio um problema, busca a solução, busca um recurso. E se ainda assim está faltando uma parte, vai sem a parte mesmo, mas a gente tem que ir. Nós não podemos parar. Nós não estamos aqui para parar. E quando a gente entende isso, nós começamos a ver algumas pessoas que simplesmente sentou e se acomodou e está esperando a vida passar. E isso é triste, porque nós não viemos aqui para esperar os dias passar só até o dia da nossa morte, não. Nós viemos aqui para fazer a diferença na vida de alguém. Nós estamos aqui para fazer a diferença no reino de Deus e sermos salvas. Eu quero ver vocês lá na vida eterna. Será que a gente vai se conhecer? Acho que sim, né? Vocês vão me ver. E pode ser que às vezes pela fotinha que eu vejo aqui de cada uma, é tão pequenininha. Talvez na hora que eu veja vocês lá, eu não reconheça. Algumas que eu já fiz atendimento eu vou lembrar. Da irmã Dilma, Damiana. Essas eu vou lembrar. A Mi, que eu já vi no ministério à noite. Mas e quem eu não lembrar? Eu quero ver vocês lá. Nós estamos aqui para isso. Para falar muito, muito, muito de Jesus ainda. Não só aqui. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, no nosso coração. Então nós precisamos ter sabedoria e pedir por ela para termos. Amém? E nós vamos ver também como o coração de Félix, o governador, é tocado. Paulo consegue, através da verdade do evangelho, tocar o coração do governador, mas não transformado. Mas não se transforma, o coração do governador não é transformado, ele só é tocado. E aí existe uma grande diferença. Amém? Vamos ler então, versículo 1, capítulo 24. 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo: Excelentíssimo senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz e graças à sua sábia administração, muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem desse povo. Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido, em todas as ocasiões e em todos os lugares. Mas não quero tomar muito do seu tempo, e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Então aqui o sumo sacerdote Ananias e alguns anciãos e o advogado Tértulo, que o nome dele é citado nas escrituras, vêm acusar Paulo.
E então o advogado Tértulo inicia com uma grande bajulação política. Não tem outra palavra. Bajulação política diante do governador. Então Tértulo diz: o Senhor trouxe muita paz, seu governo trouxe paz e reformas, o que era meia verdade. Félix era conhecido por governar com brutalidade e corrupção. Assim ele era conhecido, e assim as escrituras relatam. Então nós já vemos aqui que sob influência na vida desse advogado, existe um espírito de bajulação, um espírito de manipulação. Esse espírito é o espírito de Pitom, demônio de Pitom. Bajula, manipula. Muitas igrejas estão contaminadas com esse demônio, espírito de Pitom. A bajulação política aqui tenta manipular o julgamento da verdade em relação a Paulo. Vamos continuar lendo, versículo 5. Nós achamos de fato que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lísias veio e o tirou de nós à força. Então fizeram acusações aqui contra Paulo. Chamaram ele de peste, pestilento, que é um agitador político, criador de dissensões entre judeus por todo o mundo, trazendo discussões acaloradas, desavenças. Chamou ele de líder da seita dos nazarenos, que se referia aos seguidores de Jesus, por isso, seita dos nazarenos. Jesus era de Nazaré. Então ele se referia que eram seguidores de Jesus, seita dos seguidores de Jesus. E ainda falou que ele tentou profanar o templo, violar, desrespeitar o templo. Então as acusações aqui, elas misturam elementos políticos e religiosos. Vem uma mistura de mentira, de acusação, de inverdade. Tentam apresentar Paulo ali para o governador Félix como uma ameaça ao Império Romano. Ele é uma ameaça ao Império Romano. E também uma ameaça à religião judaica tradicional. Ou seja, tentam de tudo. Eles tentam de tudo para acusar Paulo, para que ele seja condenado. No Antigo Testamento, em Daniel 6, fala sobre acusações manipuladoras, contra Daniel, por orar ao verdadeiro Deus. Também houve mentiras, inventação de história, distorção de fatos. Nós podemos ver a mesma referência. A mesma referência que se repete contra os servos de Deus, contra homens fiéis ao Senhor. A acusação, as mentiras, as inverdades se repetem. Versículo 7. O versículo 8 agora. Aí o próprio Lísias mandou que os acusadores viessem até aqui e fizessem a acusação diante do Senhor. Então o advogado continua falando aqui. Se o Senhor fizer perguntas a esse homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Então os judeus concordaram, dizendo que tudo era verdade. Agora veja você. Olha o que disse aqui. Se o Senhor fizer perguntas a esse homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Ou seja, ele vai confirmar a verdade. Quem que acusa a si mesmo? Se estiver mentindo.
Paulo concorda, claro, que o que dizem que o que ele faz em relação a levar o evangelho é verdade. E ele sempre disse que o evangelho confronta, por quê? Porque o evangelho revela a verdade. E a verdade traz divisão, porque a verdade revela coisas erradas. A verdade do evangelho revela coisas que estão ocultas, escondidas. Traz divisão dentro das igrejas. Tira a corrupção, né? Que toda a corrupção das igrejas caia por terra em nome de Jesus. Que o fogo do Espírito Santo queime todo altar corrompido em nome de Jesus. Que tudo que está oculto e escondido seja revelado no altar do Senhor, em nome de Jesus, de todas as igrejas do mundo inteiro, em nome de Jesus. Versículo 9. Bom, então aqui nós vimos o seguinte. O advogado termina de falar o que tinha que falar e os judeus concordam, reforçando a acusação. Vejam que a mentira ganha força quando há conivência coletiva. Todos coniveram ali, todos concordaram. Mesmo entre líderes religiosos, sabendo que era mentira. Sabendo que não era tudo aquilo que eles estavam falando. Versículo 10. Paulo se defende diante de Félix. O governador fez sinal para que Paulo falasse. Então ele disse: eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu, e por isso eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo, nem agitando o povo nas suas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. E eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo contra mim. Porém, uma coisa confesso ao Senhor: eu sigo o caminho, que os judeus dizem ser falso. Mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo que está escrito na lei de Moisés e no livro dos profetas. Eu e os meus acusadores temos essa mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, todos, tanto os bons como os maus. Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. E Paulo continuou: depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá, a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifícios. Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo, nem desordem. Porém, alguns judeus da província da Ásia estavam lá. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Ou então, que esses homens que estão aqui digam se, quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta: hoje estou sendo julgado por vocês, porque creio que os mortos vão ressuscitar. Então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, deixou a questão para depois, dizendo a eles: quando o comandante Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês. Ele mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que lhe dessem alguma liberdade e licença para receber ajuda de amigos. Veja que aqui Paulo começou então a sua defesa. Ele reconhece a autoridade de Félix sem bajulação. Reconhece a autoridade de Félix sem bajulação. Minhas irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu depender de bajular pessoas para chegar em algum lugar, eu não vou chegar em lugar nenhum.
Porque se tem uma coisa que eu não faço é bajular as pessoas. Nem nos meus atendimentos. É só a verdade que tem que ser dita. Se nós desejamos agradar alguém, é somente ao nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai. A Jesus Cristo que deu a vida dele voluntariamente naquela cruz por amor a nós. O Senhor, sim. Nós temos que agradar. Eu não consigo bajular ninguém. Quem gosta de mim gosta pela verdade que eu carrego. Máscara não. Não consigo, não dá. Eu não gosto do ambiente, eu não gosto, pronto e acabou. Na verdade, eu nem vou. Quando eu vou, é um casamento, é família, e ainda assim tem que ser muito próximo, senão também não vou. Eu fico no meu lugar. Então nós vemos que, diante de toda a verdade que tem sido revelada para nós, do posicionamento dos apóstolos, dos verdadeiros servos do Senhor, nós vamos encontrando a nossa identidade diante do perfil de um verdadeiro seguidor de Cristo, de servo de Deus. E eu tenho certeza que você está sendo transformada em tudo que nós temos aprendido aqui. Você tem se identificado com muita coisa e o seu coração se alegra e ao mesmo tempo o seu coração se posiciona em dizer: eu preciso mudar, eu preciso me posicionar, isso que eu estou fazendo não está legal. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque o seu coração está aceitando ser moldado. O seu coração está aceitando essa mudança. Glória a Deus. Sinta-se feliz e abençoada por isso. Em nome de Jesus. Então Paulo começou a defesa dele. Ele reconheceu a autoridade de Félix sem bajular ele. Diz que estava lá na cidade, em Jerusalém, apenas 12 dias só. Estou lá só 12 dias, ou seja, é curto demais para iniciar uma revolta. É muito pouco tempo para iniciar uma revolta. Tinha só 12 dias que ele estava lá. Ele afirma que nenhuma prova foi apresentada contra ele. E não tinha sido mesmo. Nós vimos que é implicância, pura implicância. Implicância da religiosidade vazia. Então ele apela à verdade dos fatos, não à emoção. Ele apela para a verdade de todos os fatos. Olha que importante. A verdade dos fatos é a palavra em si. É o que você vive, é os princípios, são os seus princípios. E não a emoção. Assim fez Paulo. Ele apelou à verdade dos fatos e não à emoção. Nós não devemos viver pelas nossas emoções. Vou te dar um exemplo. Se você vive pela emoção para comprar as coisas, você vive endividado. Porque pela emoção e pelos sentimentos, você faz coisas que não condiz com aquilo que você pode diante de um pensamento de sabedoria. E assim é para todas as outras coisas. Amém? Obrigada, Jesus. Depois traz aqui para nós, a partir do versículo 14, que ele confessa, né? Que ele segue o caminho. O caminho é Jesus. Eu sigo Jesus, que os judeus dizem ser falso. Mas é desse modo que eu sirvo a Deus, o Deus dos meus antepassados. Paulo mostra que o caminho, Jesus, o cristianismo, não nega o Antigo Testamento, mas cumpre em verdade o Antigo Testamento. Cumpre em verdade o Antigo Testamento. Então a referência ao Antigo Testamento está em Isaías 35, quando diz assim: ali haverá um caminho chamado Caminho Santo. Está se referindo ao Senhor Jesus. Entende? E depois em Jeremias 31, quando diz assim, Jeremias 31, 31,
fala sobre a promessa da nova aliança. A promessa da nova aliança também é a vinda do Senhor Jesus. Então, Paulo, com muita sabedoria, mostra que seguir Jesus, seguir o caminho que é referido aqui, não nega o Antigo Testamento. Pelo contrário, o cumpre em verdade, sem distorções, sem ocultação de verdade. Então, Paulo faz o quê? Paulo declara sua fé na ressurreição dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. É isso que Paulo faz aqui. Ele não nega, em nenhum momento, a verdade, a palavra. Essa era a doutrina dos fariseus, como está em Deuteronômio nos 12. É a doutrina dos fariseus. A esperança da ressurreição é central na fé cristã. O centro é Jesus Cristo. O centro é Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Foi e é e sempre será. É o centro da nossa vida. Amém? Obrigada, Jesus. E quando ele disse assim, por isso eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ele diz isso aqui no versículo 16, Por isso eu faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. O Evangelho, ele afeta a ética e a integridade, porque ele é a verdade. Tudo bem, irmã Estela, tá tudo bem, vai entrando e saindo, tá bom? Mas não desiste. Pode ser para você essa palavra. Amém? Então aqui essa parte traz para nós que o Evangelho não é só doutrina. Não. Porque ele revela a verdade e a verdade transforma a vida das pessoas. A verdade liberta, a verdade posiciona, a verdade faz a pessoa a conhecer o Evangelho de forma completa e não limitada. De forma completa, e aí ela começa a queimar o desejo de entregar a vida a Jesus, conhecer mais sobre Jesus, estudar, buscar, ser avivada, descer nas águas do batismo, confessar que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Porque o Evangelho, ele não é só doutrina, e quando cai essas escamas dos olhos daquele que acha que é uma doutrina, que é uma religião vazia, a pessoa desperta. A pessoa desperta, ela fala, quanto tempo eu perdi da minha vida? Eu achava que era isso e agora eu vejo que é isso. Como eu disse para vocês, não sei se foi ontem ou anteontem, em um atendimento, a irmã falou assim, mas Deus me aceita assim como eu tô, irmã? Eu falei, claro que sim. Do jeito que você tá, você se arrepende? Sim, eu me arrependo. Ou seja, o que falaram para ela? Que evangelho é esse que estão falando? Quando que foi que o evangelho tornou troféu na vida dos perfeitos? Misericórdia! O evangelho é amor. O evangelho é inclusão e não exclusão. O evangelho é salvação, é a verdade, é a liberdade. Por isso nós precisamos ter os nossos olhos sensíveis, o nosso coração sensível, entregue, rendido ao Senhor, para que Ele possa nos levar a essas pessoas. Essas pessoas que estão limitadas, que estão presas em cativeiros espirituais, entende? Em cativeiros religiosos. Eu desejo e declaro em nome de Jesus que o seu coração vai ser sensível, humilde, quebrantado, que os seus olhos verão coisas que você antes não enxergava, para levar essa verdade a todos os filhos e filhas do Senhor, como irmã e irmão em Cristo que você é. Somos todos filhos e filhas. E nós estamos aqui para servir o reino. Nós estamos aqui para nos movimentar. Uma fé ativa, uma fé em ação.
A verdadeira fé, ela é em movimento, ela age, ela busca. Ela busca pessoas, ela busca levar o evangelho. Ela não é uma fé parada. Amém? Obrigada, Jesus. Depois Paulo foi e explica que... Qual foi a explicação que Paulo deu depois na sequência, que ele continua a partir do versículo 17? Ele foi até Jerusalém, ele fala, eu fui até Jerusalém com ofertas para os pobres. Isso é um ato de amor e comunhão. Então ele fala o que ele foi fazer em Jerusalém. E ele demonstra ali que ele pensa nos pobres. Ele conta que foi purificado no templo, ele estava se purificando, assim diz, para fazer os sacrifícios no templo. Versículo 18 diz: depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Então não havia muitas pessoas ali, ele relata. Ele foi purificado no templo. Ele não profanou o templo como ele estava sendo julgado. Ele não causou nenhuma desordem, nenhuma desonra, nenhum desrespeito no templo. Não, ele estava ali se purificando diante do sacrifício que ele tinha para oferecer ao Senhor. Então ele diz que quem realmente deveria acusá-lo, que eram os judeus da Ásia, nem estavam ali presentes. Porque eram esses judeus da Ásia que estavam presentes aqui dentro do templo no momento que ele estava ali, se purificando e fazendo as ofertas, os sacrifícios. E ele traz também que ressurreição foi o único motivo da discussão. Por ele dizer que ele estava sendo julgado porque ele acreditava na ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então Paulo demonstra as acusações com muita transparência, lógica e verdade. Ele relata exatamente o que ele estava fazendo. Então Félix estava bem informado, diz no versículo 22, a respeito do caminho que é Jesus. Então deixou a discussão para depois. Félix reconhece. E o que ele faz aqui? Ele adia a decisão e mantém Paulo preso, com alguma liberdade, permitindo aqui que ele recebesse a ajuda dos amigos. Então Félix sabia a verdade. Sim, Félix sabia a verdade. Mas ele adiou o juízo, ele adiou o julgamento. Sabe o que ele fez aqui? Ele teve postura de quem tem medo da verdade que confronta. Entende? Ele adiou o julgamento por medo da verdade que estava confrontando ali. Vamos continuar lendo. Versículo 24. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drúzila, a sua esposa, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar a respeito da fé em Jesus Cristo. Veja que Deus usa as circunstâncias para manter Paulo em segurança, não é verdade? E ainda permite que ele continue com seu ministério mesmo preso. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu amo Jesus. Glória ao Senhor. Vocês entendem o que o Senhor faz? Mantém Paulo preso em segurança e mesmo assim preso, ele continua ministrando o evangelho, a palavra em verdade. Então, o que Félix faz aqui? Ao versículo 25. Mas quando Paulo começa a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: agora pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. Glória a Deus. Félix e a sua esposa ouvem Paulo falar. E Paulo fala com a mesma autoridade que nós temos visto que ele falou durante todo o livro de Atos. Ele fala sobre a fé em Jesus Cristo. Ele fala sobre Jesus. Ele fala sobre a justiça, que é o dia do julgamento. Fala sobre o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito que nós precisamos ter, o domínio próprio. Fala sobre o juízo vindouro, que virá e julgará os justos e os injustos. Na verdade,
Na verdade, os injustos, eles mesmos se condenam, né? Mas eles têm chance se eles se arrependerem dos pecados, não é? E Félix sente o quê? Medo. Félix se atemoriza, sente medo. E aí ele fala, tá bom, por agora vai. Eu tendo uma oportunidade, eu te chamo de novo. Fecha ali pra mim, ó, por favor. Vai, tá batendo o ar já. Obrigada. E aí Félix dispensa ele. Pode ir. Quando der, eu te chamo de novo. Então, o que aconteceu aqui? Félix, ele é convencido, mas não convertido. O coração dele foi tocado, mas não transformado. As mensagens de Paulo não foram moldadas para agradar, mas para confrontar. Guarda isso para você. A verdade do evangelho não foi feita para agradar pessoas, não foi feito para agradar o ego de ninguém. Foi feito para confrontar para a pessoa, mudar de vida. Se posiciona de maneira radical. Ontem eu estava fazendo um exercício de perguntas e respostas sobre uma liderança que eu estou sendo treinada, e tinha essa pergunta lá. O que me fez mudar? E eu não tive dúvida de responder. Foi o meu posicionamento radical em não aceitar a meia-verdade, em não aceitar a bajulação, em não aceitar que coisas fiquem ocultas. Enquanto eu não sei, eu não estou sabendo, mas a hora que eu sei, não consigo mais. Então, eu tenho me identificado muito com Paulo. Muito. Pelo posicionamento radical. Então, quem me conhecia antes, na minha juventude, antes da vida cristã, sabe do que eu tô falando. Porque foi radical. Mesmo. E eu não tive medo de homens. E nunca quis agradar homens. Eu sempre tive muito respeito por todos e muito amor por todos. Mas isso é muito diferente, entende? Respeitar as pessoas, honrar as pessoas, honrar as autoridades é muito diferente de bajular. É muito diferente. Bajular é você vestir uma máscara para fazer aquilo que você não quer fazer, mas só para se beneficiar. E se eu depender disso, não vou. Eu espero o meu Senhor me levantar. E foi exatamente isso que ele fez e está fazendo para a honra e glória do nome dele. Então ontem a resposta principal foi essa, foi o posicionamento radical. Eu mudei radicalmente. Mudei dentro da minha casa, vai com Deus. O primeiro lugar foi dentro da minha casa, posicionado com o meu esposo, com os meus filhos. Depois foi impactante na minha família. E tudo bem. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então entenda e guarde para você que a verdade do Evangelho é para confrontar, tá bom? E não para agradar ninguém. Nós temos a referência no Antigo Testamento, né? Em Provérbios. Em Provérbios capítulo 1, do 24 ao 28, fala sobre isso. Fala sobre quem rejeita a sabedoria sofrerá as consequências. E quanto mais eu lia o Evangelho, mais eu me posicionava. Quanto mais eu lia, mais eu me posicionava. Por isso que esse ministério começou com a leitura de Provérbios. Porque quem me orientou foi dessa forma. Leia o livro de Provérbios. Medite sobre o livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios é um manual de vida para quem está iniciando. Porque ali ou você é ou você não é. Não tem como ficar no meio. Ou você é justo ou você é injusto. Amém? Se você tem vontade de ler da forma como nós estamos lendo aqui, é só você descer lá embaixo no Instagram, que começou por ele, do capítulo 1 até o 31. Se você pegar um mês que tem 31 dias, você estuda em um mês. Você vê um capítulo por dia. Amém? Então vamos lá. Félix faz o quê? Mantém Paulo na prisão,
deixa ele lá, adia o julgamento, adia a decisão por medo, certo? Félix espera, na verdade, um suborno de Paulo ali, mas isso não acontece. Então ele deixa ele preso ali por 2 anos. Sabe por que ele fez isso? Por que ele deixou Paulo preso ali por 2 anos, adiando? Olha isso, deixou Paulo preso por 2 anos, adiando ali o julgamento. Por quê? Porque ele não queria julgar. Por medo. Ele estava esperando ele ser substituído pelo governador que viria, que era Festo. Vamos continuar lendo? Versículo 26. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso, o chamava muitas vezes e conversava com ele. Não ia receber dinheiro de Paulo. Paulo pagar suborno? Jamais, né? Versículo 27. 2 anos depois, Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. O que o governador Félix fez aqui? Passou a vez. Ele quis agradar o povo judeu, não tomou nenhuma decisão, porque ele temeu, ele foi tocado, apesar de não ter sido convertido, ele foi tocado com a verdade do evangelho. E aí isso mostrou para nós o quê? A corrupção do sistema. A corrupção do sistema. Em nome de Jesus, que toda a corrupção do sistema religioso das igrejas caia por terra, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor Deus que, com a sua mão poderosa e soberana, derrube todo o sistema. Que somente a verdade do Evangelho permaneça no altar. Que o fogo do Espírito Santo que pura, que santifica, desça com poder e derrube todos os sistemas. Tem muita gente sentada que carrega mais a unção do que quem está no púlpito. Em nome de Jesus, que toda a corrupção caia por terra. Que todas as escamas caiam dos olhos daqueles que não estão conseguindo enxergar que o Evangelho é inclusão, que o Evangelho é oportunidade de que as pessoas recebam a salvação verdadeira, mas não a salvação dita da boca para fora, não, a salvação que a pessoa entrega a vida e continua buscando uma vida em santidade, que continua buscando a vida justa, sendo justo, posicionado diante do Senhor, que receba um acompanhamento, uma evangelização. Amém? Em nome de Jesus. Isso nos mostra, com a atitude de Félix esperando o novo governador chegar, a demora dos planos humanos. Isso mesmo. A demora dos planos humanos, as justiças nos tribunais desse mundo. É uma demora, é uma procrastinação. Os homens vão empurrando, vão deixando para o próximo, sem se importar com a vida que está ali, com a causa que está ali sendo julgada. E diante de tudo isso, nós vemos também a paciência de Deus e a sua soberania no tempo. Como Deus é paciente, como o Senhor Deus é soberano, diante dos planos, dos propósitos, de todo o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós, porque cada um de nós temos uma vida, cada um de nós temos um propósito de Deus para viver, para cumprir. Como ministério, como igrejas, nós somos igrejas. Nós somos igrejas. Igreja de Cristo. Então veja que por onde você caminha, você está caminhando com Jesus. Lembra de ontem que eu falei? Você caminha, você é luz que anda. A luz faz o quê, gente? Incomoda a treva. Nossa, e como incomoda. Então você anda, você é luz que anda. Aonde você está andando, a luz está passando. Tem gente que quer agarrar a luz. Vem aqui, deixa eu te ouvir. Vem aqui, fala um pouquinho comigo. Vem aqui, ora comigo. E tem gente que
Faz igual o porco-espinho. Por quê? Porque é treva, não quer aceitar. E ali nós temos que fazer o quê para essas pessoas? Orar por elas. Pedir para que o Senhor tenha misericórdia delas. Para que o Senhor se apresente a elas em espírito e em verdade. Amém? Em nome de Jesus. O que nós aprendemos aqui hoje, em Atos 24? Que a verdade do Evangelho permanece firme, mesmo diante dos tribunais corruptos. Por quê? Porque a verdade sempre prevalece. Toda mentira cai por terra. Toda mentira tem prazo de validade. Nenhuma mentira fica de pé. Todas caem, uma por uma. Uma por uma. E se você concorda, você está sendo um pecador igual. Se você tampa com o pano, encobre, é conivente, misericórdia. Abre os seus olhos, vigia na terra, irmã. Vigia na terra, irmão. Em nome de Jesus. O Deus que você ama é maior do que tudo isso daí. O Deus que você serve é muito maior do que isso. Tenha temor a Deus. Ele vê tudo que nós fazemos. Tudo. E o teu caráter, ele é observado a hora que você está longe de todos. Você vai continuar fazendo certo mesmo quando ninguém está vendo? Engano de Satanás na sua cabeça, achar que ninguém está vendo. Porque o principal que precisa ver está vendo. Vigia. Em nome de Jesus. Vive o que você fala. Vive o que você profetiza. Vive o que você crê. Se Deus é maior, soberano, poderoso, Ele é o teu Pai. Ele é tudo de mais importante que você tem na tua vida. Porque você não tem uma vida posicionada nessa altura. O que falta? O que te prende? São coisas materiais? É a preocupação do que os outros pensam e vão falar? Misericórdia. As pessoas sempre vão falar de você. Se você se veste mal, eles vão falar. Se você se veste bem, eles vão falar também. Se você come pouco, eles vão falar. Se você come muito, eles vão falar também. Eles vão falar. De qualquer jeito, eles vão falar. Se você ora demais, eles vão criticar. Se você não ora nada, eles vão criticar também. E é isso aí. E aí você está preocupado com o que os outros vão falar? Com o que os outros pensam de você? Para, misericórdia. Se preocupe com o que Deus está pensando de você. Com o que Deus acha do que você tem feito. Seja de verdade, só isso. Seja de verdade. Quer faz, não quer não faz. Quer vai, não quer não vai. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Não posso. Não tô com vontade. Ah, mas por quê? Porque eu não quero. Hoje eu só quero ficar no meu sofá. Que mal tem falar que você quer ficar no teu sofá. Eu não quero. Quero ficar em casa hoje fazendo nada, olhando pro teto. Fica. Tem que inventar história? Não, não quero ir por causa de... Pra que inventar? Olha aí dando legalidade para Satanás. Não inventa nada, não. Fala, não quero. Hoje eu não quero. Olha, obrigada. Numa outra oportunidade vai ser muito bom estar com você. Mas hoje eu de verdade eu não quero. Eu quero ficar em casa. Se quem ouviu não está preparado para ouvir isso, que é uma verdade... Por favor, a única preocupação que nós precisamos ter é de agradar ao Senhor, de viver a verdade do Evangelho de maneira radical, sim, de maneira radical, tá bom? Levar a verdade, derramar o amor, ajudar quem precisa, orar por todo aquele que te pede uma oração, ora de todo o coração, ora acreditando naquilo que você está orando,
Ora acreditando, fecha os seus olhos, começa a fazer uma oração e aí a sua mente, o seu espírito, ele te leva a crer naquilo que você está orando. Então, se você está orando por uma transformação, por uma restauração de um casamento, então você começa a visualizar aquela família unida, feliz, se respeitando um ao outro, sentados à mesa, num momento de comunhão, em um banco da igreja sentado. É assim que você ora por uma restauração de casamento, por uma restauração de uma família. Você vê aquilo que você está orando. Você ora por cura, a mesma coisa. Ora por cura, qual é a cura? A cura está na mente da pessoa, é um tumor, é um câncer. Então você ora ali e você visualiza pela tua fé em nome de Jesus que então aquele nódulo está sendo destruído, dissipado. Aí você vê o fogo do Espírito Santo descendo naquele nódulo em nome de Jesus, queimando, dissipando, fazendo virar pozinho para ser diluído através de todo o líquido, de urina, de tudo da corrente sanguínea, e você começa a orar em fé. A fé é isso. A verdade é essa. É você viver com essa verdade, com essa fé. Por que ter uma fé menor que essa? Se o teu Deus é maior que tudo. Por que não acreditar que a tua oração vai levar a cura para quem você está orando? Em nome de Jesus. É o seu posicionamento, é a sua fé. Nada está no nosso controle. Nada está no nosso controle. Nada é pela força dos nossos braços, se Deus não permite que seja. É verdade que nós temos sim a nossa parte para fazer, sim, nós temos a nossa parte para fazer, mas antes da nossa parte ser feita, nós temos que consultar o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos trazido, por tudo que o Senhor tem falado no coração de cada um de nós, pelo posicionamento, pela verdade revelada. Nós não temos mais tempo para perder, não temos mais tempo para perder, tendo uma vida morna, uma vida dividida entre o mundo e o reino. Não, nós não temos tempo mais para perder. Não temos. Não temos. Obrigada, Jesus, obrigada. Esse capítulo nos revela que a defesa cristã deve ser de forma honesta, respeitosa, baseada na palavra. Na palavra. Em nome de Jesus. Essa deve ser a defesa cristã do Evangelho, em verdade. Em verdade, honesta, respeitosa. Trazendo posicionamento na vida das pessoas, trazendo libertação na vida das pessoas. Olha essa moça que eu fiz o atendimento. Ela foi liberta. Eu não sei se eu falei para vocês, mas depois disso, eu falei com ela numa quinta-feira. No domingo ela estava descendo nas águas do batismo, entregando a vida a Jesus, chorando na presença do Pai, rendida aos pés do Espírito Santo de Deus. Porque ela estava vivendo até aquele dia tendo a certeza que ela ia no fogo do inferno, que ela não merecia salvação pelo que ela tinha feito. Obrigada, Jesus. E aí o que aconteceu com ela? Eu me vi nela. Por quê? Porque foi muito rápido, meu batismo foi muito rápido. Em 3 meses eu estava descendo nas águas do batismo, porque quando eu entendi que eu seria perdoada e que eu seria salva, eu quis descer logo. O que eu tinha que ficar esperando? Esperar para quê? Para pensar? Pensar o quê? E se eu morresse no meio do caminho? E se eu fosse arrebatada? E se o dia do juízo tivesse chegado? Pensar? Tem pessoas que tá há 20 anos na igreja e ainda não se batizou, porque tá pensando. Eu tô pensando. Eu não tô preparada ainda. Hã? Não tá preparada para quê? É surpreendente as respostas que eu ouço. Peço ao Senhor por misericórdia, por revelação, por amor, por inclusão, por chamado.
Traz, Senhor, traz para mais perto, traz, Senhor, Senhor, chama com força, Senhor, toca o coração dessa pessoa. Como pode, Pai, 20 anos na igreja, não entregou a vida para o Senhor. Pai, que o teu evangelho seja levado de forma inteira, completa, e não de maneira limitada, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Esse capítulo nos traz que ouvir o evangelho não é suficiente. É preciso responder com arrependimento. Olha o que aconteceu com o governador Félix. Ele ouviu, ele foi tocado, é verdade, mas ele não foi convertido. Ele não se arrependeu. Ele não respondeu com arrependimento. Então, seja qual for o seu pecado, seja qual for o seu erro, seja qual for a vida que você teve de ontem para trás, se hoje você se arrepende, se hoje você quer mudar, se hoje você quer entregar a vida para Jesus, você pode. E Deus está aqui, ó, de braços abertos, esperando você voltar para casa. Voltar para o colo do Pai, deixa Ele te cuidar, deixa Ele te tratar, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar em tudo na tua vida, deixa Deus te conduzir. Quem falou para você que você está com a vida condenada, mentiu. Não tá. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Arrependam-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus. Deixa Deus te cuidar, deixa o Senhor Jesus te guiar. Busque pelo amor de Jesus. Só se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados. Declare que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador de maneira pública. Desça nas águas do batismo e levante das águas uma nova criatura. Levanta das águas uma nova criatura. Foi nisso que eu criei, foi essa palavra que eu peguei para mim. Então eu desceria naquelas águas e todos os meus pecados ficariam ali submersos nas águas e eu nasceria uma nova criatura. Então eu quero isso na minha vida. Deseje isso na sua vida. Em nome de Jesus. Levante uma nova criatura das águas. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo aí com você. Ele está aí porque ele tá de forma poderosa no ministério. Então sinta. Toque, Espírito Santo, a mente e o coração de todos que estão aqui de forma poderosa. De forma sentida, que todos sintam a sua presença, Espírito Santo. Que todos sintam que o Senhor está aí, disponível, pronto para agir, para usar, para capacitar todo aquele que se rende, todo aquele que quer começar uma vida nova, posicionada, transformada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo transforme a sua vida, que a sua fé seja aumentada, que as suas mãos sejam usadas para abençoar mais, para abraçar mais, para estender mais a mão a todo aquele que tem fome e sede da palavra, mas que também tem fome e sede do alimento físico. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca, Espírito Santo. Toca de maneira profunda e genuína. Não faz com que nenhum deixe de te sentir, Espírito Santo. Toca de maneira profunda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É o Senhor quem faz, é o Senhor que transforma, é o Senhor que toca. É pelo poder do teu nome que acontece milagres, sinais, maravilhas, curas. É o teu nome, Jesus, é o poder do teu nome, é o poder do sangue do Senhor que escorreu naquele madeiro por amor a nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se entregou como Cordeiro perfeito
sem defeitos, sem pecado, em silêncio. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Nós nunca vamos nos esquecer. Toda vez que ceiamos, nós nos lembramos do que o Senhor fez por nós. Toda vez que fazemos a ceia, nós estamos dizendo: Jesus, em memória do Senhor, nós fazemos essa ceia. Declaramos que te amamos, que o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador. Aquele que nos guia, que nos conduz, que tem o governo e o controle da nossa vida. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos ensina, diante da maturidade espiritual que cada um de nós estamos carregando, diante de cada um, da maturidade de cada um, ainda assim o Senhor tem todo o amor e a paciência de nos ensinar, de nos conduzir, de nos levantar. Em nome de Jesus, obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de todos nós. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o único e verdadeiro protetor da nossa vida. Não há proteção humana que nos protege como o Senhor. O Senhor é quem nos levanta quando nós estamos em um dia difícil, quando nós estamos em um dia que o nosso coração está aflito. É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que vem como um bálsamo no nosso coração e diz: filha, filho, ei, eu estou aqui. Eu sou teu pai. Eu te levanto. Eu sou o único que pode te levantar. Vem a mim, me busca. Deixa eu te tratar, deixa eu te cuidar. Renda sua vida a Jesus. Deixa o Espírito Santo te tratar. Se levanta, mulher de Deus. Se levanta, homem de Deus. Em nome de Jesus. Se posiciona na presença do nosso Senhor. É isso que Ele espera de você. O poder é dele, a glória é dele, a honra é dele. Você só é um instrumento. Temer por quê? Pra que sentir medo? Medo não vem do Pai. Medo são flechas de Satanás e seus demônios querendo fazer com que você pare, querendo te intimidar, querendo fazer você parar de seguir na verdade do Evangelho. Choremantarabás. Radayabás, chorimanterenanayabás. Rida nanayabás, suricantaranaya. Santo, santo, santo é o Senhor. Toca-nos, Espírito Santo, mais e mais e mais. Nós te amamos, Jesus. Essa é a maior declaração que nós fazemos a Ti. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Capacita-nos cada dia mais para Te servir. Usa cada uma de nós de maneira poderosa, porque é o Teu nome, Jesus. É o Teu poder, Jesus. Nós somos só vasos nas Suas mãos. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Nós não temos poder de nada. O poder é Teu, meu Pai. O poder é do Senhor. Santifica-nos, Senhor. Temos buscado, Senhor, a nossa santidade. Temos buscado, Senhor, o nosso posicionamento. Mas ainda há mais para fazer, há mais para buscar, há mais para aprender. Abre, Senhor, a nossa mente, expande, Senhor. Expande a nossa capacidade de entendimento. Expande, Senhor, o nosso conhecimento. Dai-nos, Senhor, sabedoria, assim como o Senhor derramou sabedoria sobre Paulo, sobre Estevão,
sobre Salomão, Ranayama Shorekantarabas. Enche-nos de sabedoria, Senhor. A sabedoria que vem dos céus, unida com a nossa inteligência, Pai, com o nosso intelecto. Nós nos conectamos com o Senhor de maneira sobrenatural, Rananayabas. Que todo medo caia por terra em nome de Jesus. Que toda mente resistente caia por terra agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem. Toda incredulidade sai agora dessa mente em nome de Jesus. Sai agora dessa mente em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, todo coração endurecido, todo espírito de coração endurecido, solta esse coração agora. Sai em nome de Jesus agora. Somos filhas e filhos do Senhor. Declaramos que só o Senhor Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória, assim daremos todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor. Dai-nos coragem e ousadia, para que sempre a sua verdade prevaleça sobre nossa vida. Que nunca da nossa boca saia uma distorção da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que da nossa boca nunca saia meias verdades para agradar o ego de ninguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Visita cada um dos nossos familiares agora, Pai. Cônjuges, filhos, parentes. Todo familiar nosso que precisa do teu toque, meu Pai, se apresenta a Ele agora. Toca no coração, Senhor, desse nosso familiar resistente, que não teme ao Senhor. Toca nele agora, Pai, em nome de Jesus. Envia, Senhor, anjos de cura agora diante de todos os nossos familiares que estão doentes, acamados, precisando de um milagre, Pai. Em nome de Jesus, que os seus anjos de cura visite agora esse familiar, Senhor, que está acamado, precisando de uma restauração, de um levante, de um milagre. Passa, Senhor, teu tornado de fogo do topo da cabeça até a sola dos pés desse seu filho e sua filha agora, em nome de Jesus. Que esse tornado de fogo venha do topo da cabeça até a sola dos pés. Fogo que purifica, fogo que santifica, fogo que transforma. Rananaya machoricanta rabas, rica seremanta rabayadaya, xeremanta rabas, em nome de Jesus. E esse tornado vem, e ele cura, e ele limpa, e ele traz toda a purificação, rarayabas, toda transformação, ricantarabas, porque a palavra do Senhor diz que a doença que não é para a morte, radayabas, suricantarabas, que há doenças que não é para a morte, sim para a vida, para a transformação de famílias, para levante de um povo inteiro diante do poder que o Senhor pode operar através dos milagres na vida de um filho e de uma filha do Senhor. Rebandaranás, assim eu oro, Pai, e declaro, porque eu creio na tua palavra. Eu creio em tudo que as escrituras sagradas do Senhor diz, e eu tomo posse dessa palavra como declaração de cura, cura total e completa, Ranayabassorecantaranás, na vida de todo o familiar daquele que está aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, é o poder do nome de Jesus que faz, é o Senhor quem está fazendo. É o Senhor quem está curando, é o Senhor quem está restaurando, é o Senhor que já levou, assim eu declaro e tome posse dessa palavra. Cura total e completa, em nome de Jesus. Transformação, renovação de células, renovação de todo o sistema que estava corrompido do corpo, agora está restaurado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.
Obrigada, Pai. Obrigada por mais uma manhã na Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor nos trouxe aqui hoje. Eu declaro ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que esse ministério é do Senhor. Eu declaro que toda honra, toda glória é do Senhor. E o que nós fazemos aqui todos os dias é exaltar o nome do Senhor através do teu poder, da verdade que o Senhor tem nos revelado, do nosso posicionamento, da transformação da nossa vida dia após dia. Todo o governo é teu, Pai. Tudo isso é do Senhor. Somos pequenos instrumentos nas mãos do Senhor. Usa-nos, capacita-nos, Senhor. Cada dia mais, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Somos imparáveis, porque nós sabemos o tamanho do Deus que nós servimos. Somos imparáveis. É isso que eu declaro sobre a nossa vida. Toma posse dessa palavra. Somos imparáveis, em nome de Jesus. E por amor a Jesus, somos imparáveis. É isso que eu declaro, é isso que eu oro, Pai. E te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Opa, fui pegar o papel, girei o negócio. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, um dia transbordante, sacudido na presença do Senhor. Que Deus possa te conduzir em espírito e em verdade, em tudo que você fizer. Em tudo, tudo, absolutamente tudo. Que você seja muito usada hoje. Não é pouco, não. É muito. Não é pouco, não. É muito. Que você seja muito, 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 muito usada. E depois vocês me chamam. Eu amo quando recebo mensagem de vocês no particular. Pastora, eu fiz isso. Meu Deus, é tão simples. Deu certo. Meu Deus, eu não imaginei que falar assim, dessa forma, transformaria tanto a vida de alguém. Aleluia. É isso. Não para, não para, não para, não para. Continua, continua. Leva o evangelho, é só falar a verdade. Não tem dificuldade. Dificuldade tem para mentir. Porque você tem que planejar uma mentira. Depois você tem que planejar outra coisa para ficar sustentando uma mentira. Então isso te cansa, isso te esgota. Mas falar a verdade não tem dificuldade nenhuma. É só você falar. Seja verdadeira. Tá com medo? Pisa no medo. Ora, Jesus também teve medo. Paulo também sentiu medo. Mas quem se apresentava para eles na hora do medo? O próprio Deus. Então clame ao Senhor. Clame por Ele. Amém? Deus te abençoe. Eu agradeço ao Senhor Jesus pela vida de cada uma de vocês, que são incansáveis, imparáveis, que têm fome e sede da palavra e da presença. Amém? Em nome de Jesus, até amanhã. Hoje à noite tem estudo. Quem nunca entrou é convidada, tá bom? Para participar do estudo da noite às 19h30 no Ministério de Mulheres. É um estudo que nós fazemos pelo Google Meet, uma plataforma, tá? Então, você está convidado, que nunca participou, o link tá na página, na bio, né, do Instagram. Você entra lá no grupo do WhatsApp e só aguarda. E 10 minutinhos antes a gente envia o link e as pessoas vão entrando até começar, tá bom? Você é convidada, seja bem-vinda. E para quem já é aluna, eu encontro vocês mais à noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje é o nosso jejum também, né? Jejum de 24, é um estilo de vida. Meu Deus, tá vindo um aí que o ministério vai fortalecer muito vocês, em nome de Jesus. Hoje tem jejum,
Hoje é jejum. Comam, se alimentem bem até 1 hora ou até meio-dia, né? Depende do horário de quem tá fazendo. Mas é 24, tá bom? Se alimentem até na hora do almoço, depois só amanhã no almoço de novo. Tudo para nos aproximarmos do Senhor. Aumentar a nossa fé, nos fortalecer, fazer a nossa alma se calar, o nosso corpo entender que ele não manda nada, quem manda é o nosso espírito que é conectado com o Pai. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.